Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel de Língua Portuguesa e a aula de hoje nós vamos fazer o quê? Leitura! E leitura de quadrinhos! Vamos estudar hoje o universo dos quadrinhos, aquelas leituras gostosas que a gente gosta muito de fazer, né? Ler aquelas historinhas onde tem aqueles desenhos, aquelas personagens que a gente ama de paixão. Então vamos lá! Nós temos aqui uma imagem para a gente só dar uma exemplificada de como que tudo surgiu, né? Então, ó, é uma pintura rupestre da região de Seridó, no Rio Grande do Norte. Então, o que são essas pinturas rupestres, né? Elas são lá da época pré-histórica, quando não havia a fala, não havia a escrita. E como é que as pessoas já que viviam naquela época, elas se comunicavam, né? Através dos desenhos. Olha aí, são desenhos feitos em paredes de cavernas, que podem ter diversas interpretações. Vai depender do que cada um enxerga, né? Então a gente vê ali que pode ser muitas coisas. Podem ser registros de caçadas, registros de algum tipo de viagem, travessia, e dependendo do que se olha ali, pode ser até que seja alguma marcação de território, né? Quem sabe, caçada, né? A animais, porque eles viviam disso na época. E os registros que eles conseguiam fazer eram esses desenhos nas cavernas que hoje a gente encontra, né? Coisas pré-históricas, e que quem é especialista consegue interpretar e passar para a gente. Então é isso. Então, a gente já vê que a nossa história dos quadrinhos, dos desenhos, das imagens com significados, já vem lá desde a pré-história. Então vamos lá. A história em quadrinhos, que a gente chama também de HQ, é uma das formas de contar histórias por meio de imagens. E, gente, se conta uma história, é o quê? É uma narrativa. Só que essa narrativa, ela é trabalhada em duas linguagens. Que linguagens que são essas? A linguagem verbal, que é a linguagem escrita, e a linguagem visual, ou seja, a não verbal, que são o quê? As imagens. Muitas vezes nós conseguimos fazer uma leitura apenas de imagens, sem precisar que tenhamos o quê? Nada escrito, certo? Então, a narrativa nas histórias em quadrinhos vai ter duas linguagens, a verbal e a visual. Mas como é que vai funcionar isso, gente? Os elementos básicos das histórias em quadrinhos seguem a mesma coisa do texto narrativo que a gente já estudou em aulas anteriores. Se conta uma história, vai precisar do quê? Personagens, acontecimentos, ações, conflito, tempo e espaço. Elementos básicos do texto narrativo. Porque, apesar de ter imagens, está contando uma historinha pra gente. Então, o leitor vê esses elementos todos nos desenhos. Às vezes, nem sempre, algumas vezes, por um narrador que está lá aparecendo em terceira pessoa. Então, vou mostrar aqui para vocês como é que pode ser esse exemplo de narrador lá na história em quadrinho. Olha lá, eu tenho aqui uma historinha da Turma da Mônica. E vocês estão vendo umas legendinhas ali naqueles retângulos? Essas legendinhas, elas aparecem, esses retângulos, normalmente lá do lado esquerdo do quadrinho, quando é necessário que tenha a intervenção de um narrador. Então, olha essa historinha aqui. Não há falas, só há o quê? Imagens e essa narração aí, ó. A historinha chama-se Neve. As nuvens estão sempre em locais altos e frios. E quando o clima aqui embaixo esfria, lá em cima fica pior. E é tão frio nas nuvens que elas até formam cristais de gelo. Olha lá, os cristalzinhos de gelo na nuvem. Esses cristais se juntam em flocos e depois caem como a água da chuva, né? Dá a impressão que é a chuva cristalizada. E quando isso acontece, dizemos que está nevando. Então aí aparecem as duas personagens, a Magali e a Mônica, esquiando na neve. Então, os quadrinhos aqui foram narrados para explicar o quê? O fenômeno da neve, né? Como que ela é, qual que é a causa dessa neve. Então, o intento da historinha aqui foi de informação. Então, vamos ver aqui.
As historinhas em quadrinhos normalmente são escritas para o quê? Para causar humor. Então, os quadrinistas utilizam os mesmos recursos das narrativas de humor também. Que são o quê? A expectativa, a surpresa, exageros, personagens caricaturais, né, que são colocados lá de maneira diferenciada, observando sempre uma característica principal desse personagem. O nonsense, né, que é aquela situação de incoerência, jogos de palavras, elementos subentendidos que não estão claros, mas eu preciso entender o contexto para que eu chegue a uma conclusão, e etc. Agora, então, gente, visto isso daí, vamos fazer a leitura de um texto e depois de alguns quadrinhos, para a gente entender melhor toda essa situação. Então, nós temos aqui uma resenha. Essa resenha está falando da personagem Níquel Náusea. Vamos ver o que o autor dessa resenha diz aqui. Se há um quadrinista brasileiro que eu admiro profundamente, seu nome é Fernando Gonçalves, autor do famigerado. Famigerado quer dizer o quê? Famoso, conhecido Níquel Náusea. Lembro-me perfeitamente de, nos bons anos 1990, recortar dos jornais as tirinhas favoritas daquele mundo gozado, cheio de animaizinhos emulando comportamentos humanos, né? Imitando comportamentos humanos. Sempre fui fã de zoologia e de quadrinhos. E aquilo trazia o melhor de duas paixões, dos quadrinhos e a vivência lá com os animais. A tira começou em 1985 e segue até hoje. Níquel Náusea trazia o equilíbrio perfeito entre o que cabia à vida animal e o que competia a pessoas. Uma aranha podia ser uma cerzideira. Uma centopeia tinha problemas para ir ao sapateiro. Os ratos se descabelavam para cuidar de uma ninhada de 50 bebês. No limbo disso tudo, né, no meio disso tudo, o mundo dos animais se encontrava com o nosso, né, dos humanos. Ainda considero o velho Níquel uma síntese perfeita da sagacidade e do desposamento típicos do quadrinho brasileiro. Suas tiras são simples e criativas, com ideias redondas e punchlines, né? Esse punchlines aí, gente, é uma palavra em inglês que significa o quê, né? O remate, o final da piada, né? Aquela surpresa que acontece depois que a piada chega ao final. Então, ele tem, essas tirinhas, elas têm punchlines perfeitas. Falo primeiro desse autor porque vi nele uma semelhança, ainda que no meio de diferenças determinantes, com o recente lançamento da editora Mino, Formigueiro, do canadense Michael DeForge. Então, o que acontece? Ele faz essa resenha falando do Níquel Náusea porque ele acha que esses quadrinhos do canadense Michael DeForge parece muito com os desenhos da tirinha do Níquel Náusea. Certo, gente? Então, quem escreveu essa resenha foi o Ciro Marcondes. Resenha da HQ Formigueiro, de Michael DeForge. Então, é só um fragmento aí da resenha que ele fez para falar do lançamento do Formigueiro, citando essa outra tirinha aí. Então, agora vamos partir para o estudo dos nossos quadrinhos. E como ele estava falando lá das tirinhas do Níquel Náusea, são delas que nós vamos, são desse autor aí, dessas tirinhas que nós vamos estudar agora. Então, nós temos aí 4 quadrinhos, né? Tem lá o primeiro, segundo, terceiro, que estão bem espremidinhos, olha lá. São parecendo 4 cavalinhos, 4 burrinhos, não sei. Lá no último quadrinho, aparece o quê? Eles estão em cima de uma carroça e tem um ser humano tentando fazer essa carroça andar. Mas a carroça não anda. Então um dos burrinhos fala o quê? Não vai rolar. Ou seja, ele não vai dar conta de fazer essa carroça rodar. Então tá. Então vamos para a segunda tirinha. Ei, Nick! Aí o rato, que é o Níquel Náusea, fala assim: meu nome é Níquel Náusea. Ele fica bravo, né? Porque o outro confunde ele com quem? Lá com aquele outro ratinho famoso das histórias em quadrinhos. Eu sou um rato, não um camundongo. Minha mãe teve 814 filhotes e justo eu ganhei esse nome.
Ou seja, ele gosta do nome dele? Nem um pouquinho, né? Aí então a baratinha vira para ele e fala, desculpa, Mickey, e continua errando no nome dele. Tira 3. Então minha mulher falou o seguinte, aqui nós já temos o cachorrinho conversando com o ratinho. Sabe qual é o seu problema, Thomas? Você não demonstra os seus sentimentos. Queria ver se ela também tivesse o rabo cortado. Observem aí, gente, que nós temos nessas tirinhas o presente, um corte nesse presente, porque ele vai falar o que aconteceu lá no passado, por isso que a segunda tirinha já aparece ele com a mulher dele, que é a cachorrinha, e depois volta para o presente, né? Então, o que a gente interpreta aí? Ele está fazendo um desabafo, falando que a mulher dele estava brigando com ele, dizendo que ele não tinha sentimentos. Mas por que ele não tinha sentimentos, segundo a esposa? Porque ele não abanava o rabinho dele. A gente sabe que os cachorrinhos, eles mostram muito dos sentimentos deles quando eles começam a abanar os rabinhos. E esse daí é o quê? Não tem rabo, né? Lá, ó, cortaram o rabo dele. Então, como é que ele vai mostrar os sentimentos sem rabinho? A outra tirinha, nós temos aí um peixinho no aquário. O peixinho tá lá no aquário dele, tá lá, de repente ele fala, incrível, eu consigo respirar fora do aquário. Ou seja, ele acha que ele sai de dentro do aquário e mesmo assim ele consegue respirar. Mas quando a gente chega lá no último quadrinho, a gente observa que, na verdade, esse incrível dele não tem nada de incrível. O que aconteceu? Não. Alguém lembrou de pegar o peixinho? Milagre, diz o peixe lá debaixo da água. Na verdade, ele não está fora da água, né? Ele consegue respirar fora do aquário porque está em meio ao quê? A uma enchente. Tirinha 5. Que livro interessante. A baratinha está lá em cima do livro e está achando a leitura interessante. De repente vem um ser humano e blam, fecha o livro com a baratinha dentro dele. E aí ele faz, né, um comentário. É um livro que prende o leitor, né? Literalmente prende a atenção do leitor. Nesse caso aqui, a baratinha ficou presa dentro do livro. Então, aí há um trocadilho aí das duas situações. A de prender a situação e dele estar preso e dela estar presa dentro do livro, porque o rapaz ali fechou o livro com ela dentro. Muito bem. Então, no texto 1, o crítico Ciro Marcondes aponta uma importante característica das personagens de Fernando Gonçalves, que lembra a função simbólica dos animais nas fábulas da tradição popular. Qual é essa característica? A gente já sabe, pessoal, que nas fábulas os animais têm atitudes de seres humanos. Então, essa é a principal característica. Como nas fábulas, as personagens animais representam qualidades positivas ou negativas do ser humano. Na tira 1, qual o duplo significado da expressão não vai rolar naquele contexto? Que eu também já expliquei, olha lá. A expressão apresenta o significado de mover-se sobre rodas. Então, rolar significa o quê? Rodar, mover-se sobre rodas. No caso ali, a carroça não ia rodar, ela não ia se mover. E o sentido de acontecer, dar certo. A troca de lugar com o carroceiro não vai dar certo, não vai rolar. Nesse caso aqui, o segundo sentido é uma gíria, não é no sentido de rolar, de andar, mas sim de não dar certo. Então aí nós temos dois sentidos. O primeiro, a carroça realmente não vai rodar. Não vai rolar porque o carroceiro não dá conta de empurrá-la com todos aqueles cavalos dentro. A tira 2 é a primeira publicada por Fernando Gonçalves em 1985 no jornal Folha de São Paulo. A personagem se apresenta corrigindo a Barata Flit, sua amiga, de modo a não deixar nenhuma dúvida sobre quem ela é. Qual é o trocadilho criado pelo quadrinista para nomear a personagem? Lembrem-se, a personagem lá do rato chama-se Níquel Náusea. Lembra quem mesmo? Aquele outro ratinho daquela outra história famosa? O Mickey Mouse. E ele não gosta de ser confundido com a personagem. Então, Níquel Náusea é um trocadilho com o nome Mickey Mouse, personagem criada por Walt Disney. Em uma tira de história em quadrinhos, de HQ, a sucessão das imagens geralmente indica a sequência temporal dos acontecimentos e ações. O leitor deve ficar atento, pois essa sequência não é necessariamente cronológica, linear, né? A passagem de um quadro a outro pode indicar um retrocesso no tempo, um corte, o início de um pensamento, etc. Observando a tira 3, quais são as personagens presentes em cada quadro? Então, nós temos aqui, ó, no quadro 1, Níquel
Náusea e Thomas. No quadrinho 2, Thomas e sua mulher. No quadro 3, Níquel, Náusea e Thomas. Observaram? Qual a sequência temporal dos acontecimentos representados nos 3 quadros? No primeiro, Thomas relata a Níquel uma acusação que sua mulher fez, que é o que eu falei para vocês, é o momento presente. No segundo quadro, volta no tempo. Então, ele mostra, né, lá no passado, o que aconteceu entre a personagem com sua esposa, representando a cena em que ocorreu a acusação dela. O terceiro retorna ao presente, concluindo a cena do primeiro quadrinho, certo? Na tira 4, qual foi a estratégia narrativa utilizada por Gonçalves para produzir o efeito de humor? Gonçalves utilizou a estratégia típica das piadas, a sequência preparação para mais quebra, encadeou 3 quadros que preparam ou armam o desenlace, logo em seguida fez um corte, revelando no último quadro a causa real do acontecimento, considerado incrível pelo peixinho, né? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nós estudamos, então, o universo dos quadrinhos. Espero que vocês tenham gostado, compreendido bem, façam as atividades propostas e encaminhem para os seus professores. Tenham todos bons estudos e até a próxima aula. Tchau, gente!